Seja bem-vindo ao canal Fato Curioso. Em maio de 2023, Ivan Toney, um jogador de futebol inglês que atua no Brentford Football Club da Premier League inglesa, recebeu uma suspensão de 8 meses e uma multa de 62.500 libras após ser considerado culpado por 232 violações das regras de gastos da Associação de Futebol. É fácil interpretar essa história como uma falha individual de Ivan Toney, e embora ele seja inquestionavelmente culpado e tenha sido justamente punido, essa situação destaca um problema mais significativo relacionado às apostas esportivas em geral e como elas estão prejudicando os jovens. Em 2012, o rapper americano 50 Cent apostou $500 mil na vitória do New York Giants no Campeonato Nacional de Futebol. Eles venceram, e ele ganhou mais de $1 milhão. Essa aposta não apenas elevou sua posição na elite dos jogadores, mas também criou um sonho para jovens em todos os lugares, o sonho de uma aposta vencedora. Hoje esse sonho foi democratizado através de uma infinidade aparentemente interminável de aplicativos de apostas esportivas que vendem a ideia de que, assim como 50 Cent, qualquer um pode se tornar um milionário fazendo a aposta certa no jogo que amam. Infelizmente, esse fácil acesso aos jogos de azar abriu as comportas para uma nova crise de saúde pública e vício em todo o mundo. Com grandes indústrias por trás disso, é difícil imaginar que essa epidemia termine em breve. Uma dessas indústrias é a Liga Nacional de Futebol dos Estados Unidos, NFL. Em 2012, no mesmo ano em que 50 Cent ganhou sua grande aposta, o comissário da NFL, Roger Goodell, afirmou que o jogo representava uma ameaça para a liga. No entanto, pouco mais de uma década depois, em 2023, o Super Bowl estava repleto de anúncios de grandes empresas de apostas esportivas, como FanDuel e DraftKings. Será que Goodell realmente mudou de opinião sobre as apostas, ou houve acordos nos bastidores para ele mudar sua postura? Nunca saberemos ao certo. Mas o que é claro para todos verem é que todas as principais ligas esportivas e as redes que as transmitem agora estão colaborando com cassinos e aplicativos de jogos de azar, lucrando milhões de dólares. Anunciantes identificam momentos oportunos para fazer uma aposta, ligando o jogo e segmentos de pré-jogo na TV dedicados à análise das probabilidades de apostas. E não é apenas nos Estados Unidos. Até mesmo a segunda divisão do futebol inglês, conhecida como Championship, é patrocinada por uma empresa de apostas. A competição é literalmente chamada de Sky Bet Championship. Olhe para a foto de Ivan Toney, o jogador de futebol que mencionei anteriormente. Você vê algo impressionante? Observe o logotipo em sua camisa. É de uma empresa de apostas esportivas chamada Hollywood Bet. O clube para o qual ele joga é patrocinado por essa empresa de apostas, e isso é apenas. Voltando à nossa história. Sobre como a associação de competições esportivas e equipes com jogos de apostas é problemática. As faculdades também estão se envolvendo com aplicativos de apostas esportivas. Representantes dessas empresas de jogos de azar visitam os campi universitários para promover seus produtos e oferecer promoções, imitando a transição que ocorreu anos atrás, quando as universidades nos Estados Unidos aceitavam parcerias com cervejarias e destilarias em eventos esportivos. Essas empresas se apoiam na legalidade como defesa contra as críticas, argumentando que os aplicativos de apostas esportivas legais são mais seguros do que o jogo ilegal no mercado negro, com agentes de apostas não confiáveis. Assim, se os estudantes universitários irão jogar de qualquer maneira, seria melhor que o fizessem de forma legal e segura. No entanto, a verdade é que apenas uma pequena parcela dos alunos dessas escolas tem idade suficiente para beber ou jogar legalmente. Embora o argumento faça algum sentido, o problema real não é a legalidade do jogo em si, mas o marketing agressivo das empresas de apostas e seu público-alvo. 1 em cada 5 adultos americanos afirmam ter apostado dinheiro em esportes nos últimos 12 meses, e em 2022, a receita das apostas esportivas chegou a cerca de $75 bilhões, um aumento de 75% em relação a 2021. As transações legais durante o Super Bowl 2023 registraram um aumento de 25% em comparação com o ano anterior. O grupo mais afetado por esse rápido aumento das apostas esportivas são os jovens. É um fato científico conhecido que os jovens são mais suscetíveis ao vício.
É extremamente perigoso e antiético incentivar jovens fãs de esportes a acreditarem que podem ganhar dinheiro através das apostas, quando na verdade eles têm uma probabilidade maior de se viciarem do que de ganharem algo. Os viciados em jogos de azar apresentam taxas mais altas de depressão e comportamento suicida em comparação com o restante da população. Até 19% dos viciados em jogos de azar tentam cometer suicídio, a taxa mais alta entre todos os vícios. Outro problema das apostas esportivas é que muitas vezes é um vício invisível. Quando pensamos em jogos de azar, muitas vezes imaginamos dados rolando ou cartas sendo embaralhadas, coisas que percebemos como jogos de azar com resultados aleatórios. No entanto, as apostas esportivas são diferentes. Os apostadores são convencidos de que suas escolhas são informadas, afinal, eles têm acompanhado o esporte desde a infância e se consideram especialistas, iludindo-se com a ideia de que têm controle sobre as apostas que fazem. Em comparação com jogos de azar tradicionais, alguns desses jovens até recorrem a influenciadores das redes sociais em busca de conselhos de apostas, sem saber que muitos desses autoproclamados especialistas em apostas são impostores que desejam lucrar com seus seguidores, apostar e não obter sucesso. E como não é um vício comum, dependem poucas pessoas buscar auxílio, em comparação com outras doenças mentais, distúrbios ou dependências físicas quando elas ocorrem também são elevadas. Interrupção do tratamento. 39% das pessoas que buscam tratamento desistem antes de concluir a recuperação, em comparação com uma taxa de abandono de 20% para outros. Problemas de saúde mental. Assim como qualquer dependência, nossas opções de tratamento existem, mas recuperar-se de um vício em jogos é particularmente difícil, pois a substância de escolha está sempre presente. Em todos os momentos, em seu dispositivo móvel. Os terapeutas que tratam do vício recomendam que os pacientes parem de usar smartphones ou até mesmo parem de assistir esportes e as próprias empresas de apostas esportivas não tornam fácil para os viciados se afastarem das funções de resfriamento nos aplicativos de apostas, que impedem os usuários de jogar por algumas horas ou dias e não são facilmente acessíveis. Mesmo com opções de autoexclusão que os usuários podem usar para bloquear-se do aplicativo por longos períodos de tempo. Não é surpreendente que a Associação Americana de Jogos, que faz lobby para fortalecer e promover a indústria de jogos de azar, insista que esses limites autoimpostos existem, mesmo que sejam difíceis de encontrar. A associação também enfatiza rapidamente que é o maior financiador dos serviços de recuperação, como parte de seu compromisso em promover o jogo responsável. E isso não é mentira, mas isso não é apenas dar 2 passos para trás em um passo à frente. Ainda é um passo atrás. O foco nos Estados Unidos nos transtornos relacionados a jogos de azar tem recursos mínimos para ajudar viciados que estão lutando durante esta atual onda de apostas exige. Linhas diretas de jogos de azar em 2021 aumentaram 43%. As chamadas para a linha direta em 2020 aumentaram 59%. Aumentou 84%. Mas ao mesmo tempo estamos testemunhando um aumento maciço na publicidade por empresas de apostas esportivas online em 2022. Somente nos Estados Unidos, os gastos com publicidade em apostas esportivas se aproximaram de 1,8 bilhão de dólares. Esses anúncios promovem informações enganosas sobre apostas sem risco e outras vantagens que tornam um comportamento incrivelmente arriscado parecer menos arriscado e não ajuda que os anúncios sejam produzidos para glamorizar o jogo, mostrando estilos de vida saudáveis e aspiracionais, mostrando às pessoas o estilo de vida que elas poderiam ter com todo o dinheiro que ganharão com jogos de azar, além de oferecerem rápida e isenções de responsabilidade confusas que se assemelham aos efeitos colaterais de um medicamento prescrito, aparecendo em anúncios que endossam ou promovem atividades de jogo em todos os 20 clubes da Inglaterra. A Premier League concordou que não irá mais permitir patrocínios de jogos de azar em suas camisas de jogo a partir do início da temporada de 2026 a 2027. Os Estados Unidos precisam aprender e implementar algumas dessas medidas, pois atualmente a Supervisão Federal de Jogos de Azar Online Legais
é praticamente inexistente. Não há fundos federais alocados para o tratamento ou pesquisa da dependência de jogos de azar, ao contrário das drogas, tabaco e álcool que recebem apoio federal para esforços de recuperação e além disso, além do governo federal, há uma incerteza de legislações estaduais fragmentadas, proteção ao consumidor. A Associação Americana de Jogos de Azar criou um código de marketing responsável para estabelecer padrões de publicidade em toda a indústria. Mas é como pedir às empresas de cigarro na década de 1950 que autorregulem os homens de Marlboro. Precisamos ver as mesmas sanções que foram implementadas para o tabaco aplicadas à indústria de apostas esportivas. Um estudo mostrou que a indústria do tabaco queria viciar as pessoas em um produto mortal e a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos imediatamente restringiu a publicidade. Hoje é impossível comprar cigarros sem ser confrontado com um rótulo dramático, alertando sobre as implicações para a saúde. Então, por que tratamos de forma diferente aqueles que são susceptíveis ao vício do jogo? A ciência por trás do vício em jogos de azar não difere muito do vício em tabaco ou mesmo cocaína. Assim como os cigarros podem prejudicar seu físico, as apostas esportivas têm o potencial de arruinar famílias e levar a lutas de saúde mental ao longo da vida. Enquanto o governo fica atrás das empresas de jogos de azar, ligas esportivas e qualquer outra pessoa que possa lucrar com jogadores compulsivos, o dinheiro é arrecadado enquanto nossos jovens estão sendo destruídos pelo vício. Ainda estamos nos estágios iniciais das apostas esportivas desenfreadas, e isso não poderia ter chegado em um momento mais perigoso, pois algumas das pessoas que apostam em esportes não o fazem por amor ao jogo, mas sim para sobreviver. Com o mercado de ações em baixa, algumas pessoas acham que as apostas esportivas são uma opção melhor para investir seu dinheiro do que comprar ações. Os tempos são voláteis, os mercados financeiros são incertos e as pessoas estão desesperadas. Mas a triste realidade é que aqueles que acreditam que podem encontrar alguma vantagem nas apostas esportivas provavelmente acabarão desapontados, ou até mesmo em uma situação pior.